preparados para a boa porção que tu reservasse para nós na noite de hoje. É o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz. Amém? Fecha teus olhos mais um pouquinho. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar Só para te adorar. só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Guia-me pela tua palavra, Senhor. Usa-me da maneira que o Senhor nunca usou. Que eu desapareça e o Senhor cresça aqui nesse lugar. Faz teu querer sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui sedento para ouvir uma mensagem, Senhor. Que haja transformação, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação. Que o teu poder, teu Espírito Santo paire sobre nós, esteja aqui em nós. Faça acontecer a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar. Amém. O tema da mensagem dessa tarde e noite é: não seja mais um na multidão. Fala essa frase pro teu vizinho aí. Eu estava com sede. Depois de uns louvores maravilhosos, depois de tudo que o Deus já fez aqui, depois de vocês aí, a gente vê uma felicidade. A felicidade de ver vocês que se batizaram hoje, meu irmão, não tem preço. É maravilhoso demais. Em João, capítulo 6, a partir do verso 5, vou ver se minha Bíblia abre aqui. Abriu. A partir do verso 5, a minha está na NAA. João capítulo 6, a partir do verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia que estava para fazer. O que estava para fazer? Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários. Filipe, eu creio que era o cara que nem mesmo... Se a gente tivesse aqui no bolso agora, Jesus, 10 mil reais, a gente daria de comer esse povo todinho. Mas ele dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino
e tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Esse menino eu acho que tinha medo de morrer de fome. Eu acho que era Riquelme. Aí ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus diz. Mas o que é isso para tanta gente? Diz André. Aí Jesus disse: façam que todos se assentem no chão. E o que aconteceu? Foi se organizado e todo mundo se sentou no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Diga, 5.000. Diga, minha igreja vai ter mais de 5.000 pessoas. Amém? Então a gente tem que trabalhar para isso. Amém? Porque o diabo está saqueando o inferno. E muitas vezes tem gente que diz: a igreja grande, não. O diabo pode fazer o que ele quiser. A gente não. A gente vai sim. E eram quase 5.000 homens. Então tinha uns 10.000 pessoas fácil. Eita glória, isso é profeta. 10.000 pessoas. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhe agora os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Estava um treinamento, eu com a galerinha da mídia aqui. Parabéns para cada um de vocês que chegou 3:30 da tarde aqui hoje. Dá uma salva de palmas para essa galerinha. Chegaram 3:30 da tarde hoje, tinha umas 20 pessoas sedento para dar o melhor para mim e para você. Isso é coração de servo. Isso é coração de quem entende o que é que Jesus multiplica, que entende o que é que Jesus faz. Aí recolheu os pedaços que sobraram para que nada se perca. Estou no 12. Aí o 13 diz: assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus, amém? Amém. Vou continuar logo lendo o texto, que depois a gente não lê mais o texto. Aí continuando, a gente vai para o 16. Ao final do dia, os discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Os discípulos no 19, os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Aí foi por 20, pula por 20. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não tenham medo. Porque Jesus estava aproximando do barco e os discípulos ficaram: fantasma! Mas não era Jesus. Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pãezinhos. Meu irmão, eu como 5 pães sozinho. Pastor me conhece. Pastor conhece a ovelha dele. Eu compro 5 pães sozinho, fácil. Oxe, 10? Bota 5 minutos aí, fácil. Aí Jesus pega aqueles 5 pães francês. Bota aí, francês. Que é bom francês. Pão de sal, como diz Patrick. Alá, Rio de Janeiro. Aí ele pega os 5 pães. Os pães não eram o pão francês, viu, gente? Mas era 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, todo mundo sabe o que é. Ele pega os 5 pães e 2 peixes do menino que nem Riquelme, que estava lá morrendo de fome, achava que ia morrer de fome, e faz uma multiplicação para quase 10.000 pessoas ou mais comerem. Manda os seus discípulos arrumarem 12 cestos. Arruma 12 cestos aí. Não quero saber de onde vocês vão arrumar, simplesmente arruma. Aí os discípulos arrumaram, porque discípulo que é discípulo, ele faz o que o mestre está mandando fazer. Discípulo que é discípulo, ele faz o que Jesus está mandando fazer. E muitas vezes Jesus já disse: faz tempo, o que é que você tem que fazer, e você está sentado aí nesse banquinho. Teve uns 3 que entendeu. Jesus já disse: faz tempo, meu filho, por que você não faz? Por que você não volta a fazer? Meu filho, você tem que fazer isso. Meu filho, eu te criei para fazer isso. E você está no banco. Banco é lugar para quem está sedento, precisando de Jesus, chegar
e sentar e ser cuidado por você. Amém? Entendeu? Banco é lugar para cuidar de quem está ferido. E quem é que vai cuidar de quem está ferido? Eu e você. Voltando, aí arrumou 12 cestos. E os cestos estavam vazios. Diga, vazios. Cesto vazio mata a fome? Cesto vazio, sem comida, mata a fome? Armário vazio mata a fome? Você vazio mata a fome? Você, sem a presença do Espírito Santo de Deus, sacia a sua fome e a sua sede? Estou dizendo uma sede momentânea, igual eu bebi água e... Oxe, já encheram aqui. Obrigado quem veio encher. Aplausos para a pessoa que veio servir aqui e encheu esse copo. Por que eu estou dizendo isso para a pessoa? Porque eu tenho certeza que essa pessoa que veio encher o copo aqui, ó, ela entrou e saiu, que eu nem vi. Ela não veio aqui para aparecer. Ela veio aqui para servir a um Deus. Não é Deus Cássio, que Cássio não é Deus, não. Ela veio aqui servir a um Jesus que cura, que restaura e que salva. E eu tenho certeza que essa pessoa um dia estava como um cesto desse, vazio. Como eu e você. Um dia estávamos como esses cestos vazios. Um dia estávamos como os discípulos que arrumaram os cestos. Antes deles serem discípulos, eles estavam vazios. E arrumaram os cestos. E fez a multiplicação. Aí Jesus vai. Foi um milagre poderoso na frente de umas 10 mil pessoas fácil. Diz aqui 5 mil homens. Antigamente não tinha televisão. E você sabe que homem e mulher casados, quando não tinha televisão, o que é que acontecia? Multiplicava, né? Então você sabe mais ou menos quantas pessoas tinham. Né, Patrick? Aí o que é que acontece? Depois desse milagre todinho, Jesus vai e manda seus discípulos, vai na frente. Pegaram o barquinho e foram. Aí Jesus encontra os discípulos andando por sobre as águas. Aí os discípulos olha lá, é um fantasma. Que danado é aquilo? Ficaram atemorizados. Aí Jesus pega e diz, João 6, capítulo 6, verso 20. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não tenha medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Só que no dia seguinte, continuando o texto, 22, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos. Tendo esses partido sozinho, entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Aí pula aí por 26. Jesus respondeu, em verdade vos digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais. O que é que aconteceu? A galera viu que Jesus não estava mais ali, e a turma disse, opa, tinha pão ontem, isso foi ontem. Quando multiplicou o pão foi ontem. Aí o povo diz, opa, teve pão ontem, eu vou para onde tem pão amanhã. E onde é que tinha pão? Onde Jesus estava. Só que o detalhe, essa galerinha aqui, não estava indo atrás do pão da vida. Estava indo atrás do pão de Riquelme. O pão que na hora fazia digestão e você sabe para onde ia. Né, Riquelme? Está sentado aqui na frente hoje, te peguei, Riquelme. Aí o que acontece? Aquela galerinha foi lá, atravessou o rio também, o mar, enfim. E foi atrás de Jesus. Em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, prestem atenção nisso aqui, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com esse selo. Aí eles perguntaram,
que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra é esta, que vocês creiam naquele que o enviou, que ele enviou. E a gente segura aqui um pouco em um texto, vai só no 35, e Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E no 38, você depois lê todos esses textos, tem muito texto, mas eu estou pegando umas partes que eu já grifei, para eu tentar dizer o que Deus me disse. 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vi o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu. Você sabe, né? Quando tem um cara que é muito... que se acha demais, quer discordar com um monte de coisa. Só que aqui era Jesus falando. Discorda do que eu falo, mas não discorda do que Jesus fala, não. Queira discordar de mim, mas não queira discordar de Jesus. Não queira discordar dessa palavra, não. Que ela é viva e eficaz. E no verso 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aí passa ali mais e Jesus ensina mais. Aí eu vou para o final aqui do texto, para eu ir para a mensagem. Que no final, tem um detalhe. No capítulo 6, verso 65 e diante. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concebido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Que é que essa mensagem Deus falou comigo, e se Ele falou comigo e eu ia pregar, Ele quer falar com vocês também. E se você está aqui é porque é para você. Primeira coisa, faça com o que você tem. Amém? Faça o propósito de Deus ser concretizado na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ambiente, aonde você for, aonde você estiver, com o que você tem. Porque muitas vezes a gente fica esperando: mas quando eu tiver dinheiro eu faço isso. Mas quando eu tiver tempo eu faço aquilo. Todos nós temos 24 horas no dia. Então temos tempo suficiente demais para adorar a Deus. Amém? Apresente-se e mova-se, mesmo achando que é pouco. Pois o que você acha que é pouco, Jesus saciou a fome de 5 a 10 mil pessoas. Estava lá meu amigo Riquelme, com 5 pães e 2 peixes, na bolsinha dele. Eu acho que ele tinha pegado da merenda da escola. Parafraseando, viu, gente? Brincando. Mas brincando com uma coisa tão séria e tão maravilhosa que você vai entender porque eu brinco assim. Porque Jesus, Ele me transformou da mesma maneira que Ele quer te transformar também. Jesus, Ele me moldou da mesma maneira que Ele vai te moldar também. Aí estava lá o menino no meio da multidão, olhando o movimento acontecer, um monte de gente indo atrás de um camarada que estava fazendo milagres. Aí o menino estava lá no meio com os pão dele e os peixes. Aí Jesus chega para o menino... Jesus chega e pergunta aos discípulos, e vocês já sabem da história, e o menino vai lá com 5 pães e 2 peixes, e diz: o que eu tenho aqui é isso, então. Não sei o que é que vocês têm condições de fazer com isso, mas o que eu tenho é isso.
O que é que você tem para entregar para Jesus? O que é que nós temos para entregar para Jesus hoje? Financeiramente falando, sim, também. Porque tem gente que paga, não vou falar financeiro, vou falar também. O ar que você respira foi Jesus que proporcionou. O trabalho que você tem foi Jesus que proporcionou. O dinheiro que você tem também. A saúde que você tem é Ele que proporciona. Aí o que é que você tem? Que você acha que é pouco? Pouco era ter 5 pães e 2 peixes para fazer 10 mil pessoas comer. O que você tem e eu tenho é muito. O pouco que nós temos, sabe o que Jesus faz com ele? Jesus faz suprir não só a nossa necessidade, não só a nossa vida, mas a vida de quem estiver ao nosso redor. Essas pessoas que se batizaram hoje, foi através de pessoas, pronto, tem gente que eu nem conheço. Não foi através da minha vida, foi através da vida de outros que estão aí, sentados talvez ao lado deles, ou você que está me escutando também. Com o pouco que tinha, supriu. Jesus, Ele te quer como fonte, como cesto para outras pessoas. Como eu falei logo mais atrás, os discípulos, antes de conhecer Jesus, eles eram apenas pessoas falhas, errantes, pecadoras, cestos vazios. Só que quando conhece Jesus, quando uma pessoa conhece Jesus, tem que mudar. Quando uma pessoa conhece Jesus, tem que haver mudança. Senão não foi Jesus que você conheceu, que você conheceu. O que é que aconteceu? Aí conhece Jesus, começa a ver os milagres acontecer e tal. Aí Jesus não chamou ninguém, só chamou os discípulos dele, a galera que foi. A galera vai anoitecer, não tem o que comer. Aí um diz, Jesus, despede o povo, para que o povo vá comprar na cidade vizinha, aí em algum lugar, na barraca. Só que o que acontece? Jesus disse, opa, não, pegue o que tem aí e compre. Só que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Muitas vezes acontece coisa com a gente e a gente fica, ai meu Deus. Olha o natural, mas Jesus ele olha o sobrenatural. E o sobrenatural é milagre. O sobrenatural é suprimento. O sobrenatural é salvação. Só que a gente muitas vezes olha pelo natural. A gente estava olhando como aqueles discípulos. Nem se tivesse 200 denários. 200 denários, um denário é como moeda, um valor de um dia de trabalho. Um dia de trabalho, vamos supor, carteira assinada aí, 50 reais, 40 e poucos reais, não é isso, Aquiles? Bota aí 50 reais vezes 200. Dá para saciar a fome de 10 mil pessoas? Não dá, não. Lá em Casa Feira é 1.000 e tanto e falta. Ou seja, Jesus pega aqueles discípulos dele, que um dia foram falhos, errantes ainda, mas eles sabiam se arrepender, chama eles e diz, galera, junta aqui, vê aí o que tem para comer. Aí chegou um com o André, chegou, ó, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes, não dá nem para gente. Aí os caras disseram, oxe, não dá nem para mim, quanto mais para gente. Aí o que acontece? Veja só, Jesus pega os 12 discípulos e diz, peguem cestos. Aí os discípulos pegam 12 cestos. Aí veja o que, se Deus falou só para mim, foi uma doideira para mim então. Mas deixa eu entender o que Deus falou para mim. Aí pega 12 discípulos que um dia eram vazios. Só que naqueles momentos eles estavam se enchendo. E ele pega 12 cestos vazios. E Jesus olha assim um para o outro, parte da graça e diz, vai entregar? Meu irmão, sabe o que é esse Jesus?
Esse Jesus é você pegar a sua vida vazia, derrotada, na miséria, na dor, na doença. É o cesto vazio, talvez até furado, que o discípulo pegou ali, ó. O líder do PG pegou ali e começou a remendar. O pastor pegou e começou a remendar. Espera aí que eu não vou levar para Jesus um negócio furado, não. Eu vou levar para Jesus um negócio, pelo menos, funcionando. O cesto tinha que estar em perfeito estado. Talvez tinha algum que estava para ser remendado. Aí pega os 12 cestos vazios, com 12 discípulos que um dia eram vazios e não são mais. O que é que acontece? Parte da graça e diz: levem para o povo. Antes de levar para o povo, mandou o povo se organizar. Tem que ter organização. Para ter milagre, tem que ter organização. Para ter multiplicação, tem que ter organização. Aí ele pegou e disse: discípulos, levem. Que cesto sou eu e você? Está alto, é? Que cesto sou eu e você? Que cesto somos nós? O que Jesus já pegou, deu graças e mandou? Ou o que está vazio? Tem alguma coisa dando... Jesus em João, capítulo 6, verso 48, diz: eu sou o pão da vida. Aquele que os pegou, mandou pegar os cestos que ele sabia que estava vazio, ele disse: vou mostrar a vocês agora o que eu fiz na vida de vocês, eu vou fazer nesse cesto aqui, ó. A vida de vocês é esse cesto aqui, ó. Um dia estava vazio, mas quando está na minha mão e eu dou graça, e você vai fazer a minha obra, ele multiplica, ele sacia a fome de pessoas. E detalhe, quando ele volta, aquele cesto voltou vazio. Depois que foi para o povo, ele voltou vazio. Voltou cheio, não foi? Porque quando a gente está com Jesus, não tem como a gente estar vazio. Quando a gente entra, quando a mão de Jesus pega em nós, não tem como a gente estar vazio. Tem que se encher, tem que estar cheio. Quem está em conexão com a visão, entende o que Jesus está fazendo. Entende quando Jesus Cristo fala. Quem não estava na visão, estava apenas a querer ser suprido. Quem é que estava na visão? Os discípulos. Pegaram e cumpriram o que Jesus mandou fazer. Quem não estava na visão? O povo. O povo estava ali para comer e saciar sua fome. Até porque eles foram para o outro lado do rio comer, buscar comida e saciar sua fome. Mas essa fome que eles estavam buscando aqui, a maioria, não era fome do pão da vida, como nós estamos aqui, amém? Era a fome do pão comum. Era a fome talvez do financeiro. Era a fome talvez de algo, desejo pessoal. Era a fome de um milagre pessoal. Quando Jesus quer transformar uma geração, o milagre é para todo mundo. Jesus, na sua missão, precisa de cestos cheios, pois vazios não sacia a fome de quem quer que ele chegue. Se você chega para Jesus vazio, você pode até estar furado, você pode até não prestar, como aquele jarro do entre elas que as meninas quebraram ali. Um dia foi eu aquele jarro, um dia foi você aquele jarro, que estava todo quebrado pelo inimigo. Mas Jesus, ele pega e faz um vaso novo. Ele faz um cesto novo, para ser usado da maneira correta. Jesus não transforma a tua vida, não faz um milagre na tua vida para tu ficar sentado, não.
Se Jesus moveu a tua vida, que tu pediu um milagre e aconteceu, e tu está sentado, meu irmão e minha irmã, te movimenta. Desculpa, mas não dê desculpas. Jesus não te trouxe aqui hoje porque eu estou ferido. Não, Jesus te trouxe aqui hoje para levar você ao propósito. Jesus não te trouxe aqui hoje para lembrar das tuas feridas. Jesus te trouxe aqui hoje para te levar para o propósito. Porque quem olha para trás não muda. Aleluia, Deus. João capítulo 6, 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eita glória, que culto poderoso, que culto maravilhoso, e é um homem de Deus. Amém, glória a Deus. Sabe o que aqui meio aconteceu? Um dia depois, não passou-se nem 24 horas, eu acho. Nesse meio tempo, houve alguns que abandonaram Jesus. Mas Jesus é maravilhoso. Como assim? João capítulo 6, 66 ao 68. Nesse meio tempo, houve alguns que abandonaram. Aí a gente lê: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Aí Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Mas teve uns que um dia depois de ver um milagre, de ver pessoas sendo curadas, caíram fora. Só que no meio dessas duas situações, essa segunda situação, antes de eu ir para o meio dessas duas situações, essa segunda situação, sabe quando foi? Quando Jesus pegou e começou a repreender. Começou a falar a verdade, rasgado. Começou a falar a verdade, rasgado. Aí começou a aparecer os fariseus. Oxe, quem é esse que diz que é o pão que desceu do céu? Aí os outros começaram a... Oxe, confiar nesse homem aí? Vou nada. Talvez uma pessoa pensou: até agora ele não trouxe pão de novo. Aqueles 12 cestos que ficou cheio lá, até agora ele não distribuiu. Entenda uma coisa. Quando Jesus faz um milagre, quando Jesus transforma a tua vida, de maneira nenhuma ele transformou a tua vida para tu ficar parado. Quando Jesus te dá um livramento, quem aqui já recebeu um livramento na vida? Levanta a mão. Amém. Quase a igreja toda. Talvez você não levantou a mão, está com vergonha, ou não lembra. Recebeu um livramento. Houve um milagre na sua frente, na sua vida. Um dia depois, você não mudou, meu irmão? Ou voltou para... Como é que o pastor Lamaxeu fala? Voltou para o Egito. Não, mas tu fala um negócio mais engraçado. Tu recebe um milagre hoje. Deus te livra do mal. Deus te dá uma bênção. Deus faz isso, aquilo outro contigo. Talvez Ele está lembrando o que Ele já fez para você. Está lembrando aí. Pode lembrar mais. Aí você pega e fica sentado no banquinho da igreja. Enquanto teve menino aí de 12 anos de idade, 3:30 da tarde, estava aqui na igreja. Daqui a pouco tem pizza, viu, galera? Mas não é pela pizza. É porque eles sabem a quem servem. É porque eles sabem o que eles querem que o diabo fique no inferno. Onde eles querem que o diabo fique. Eles querem saquear o diabo
lá no inferno, rasgar aquelas vidas que ele está tomando e dizer: não é sua, Satanás. Vem para Jesus. Aí no meio dessas duas paradas, da multiplicação dos peixes, do pão e peixe, do milagre maravilhoso, e também de uma galerinha abandonar Jesus, porque Jesus começou a coxar o nó, teve uma situação interessante com os discípulos. No meio dessas duas paradas, Jesus tem uma conexão, o Rio Timbó, Coroa do Avião. Ele sai de um lado do rio, do lago, e vai para o outro. Ali é a nossa praia, né? Parafraseando, Jesus pega os discípulos deles e diz: vá para o outro lado. Pegaram o barquinho, Jesus ficou. Depois Jesus encontra eles no meio do nada. Tem Jesus nessa história, tem o vento, tem o barco, tem o remo e tem os discípulos. Jesus é quem para nós? O mestre. Jesus é tudo. Jesus é Deus. Jesus é a nossa sabedoria. Jesus é maravilhoso. Quem é o vento naquele momento? O vento estava soprando forte no mar e os discípulos estavam meio temerosos. E do nada aparece Jesus lá no meio, andando sobre as águas, parecendo que estava surfando. O vento são as circunstâncias. E os discípulos estavam onde? No barco. A maioria era pescador. O barco representa a casa, um abrigo. Todo mundo aqui, antes de vir para cá, estava na sua casa, ou vai para a sua casa quando sair daqui. Come aquela pizza por aí e vai para casa. Amém? O barco era o transporte, a casa, o abrigo. No barco tinha o que? Remo. Que eles remavam, diz a palavra. O remo é o que impulsiona, é o impulsionador daquele momento. Só que tem algo que tem que impulsionar o remo: a força do discípulo, de mim e de você. Por que eu estou falando isso? Marcos capítulo 50, 52 e 56. Pois todos os que tinham visto ficaram aterrorizados, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades, campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, no manto de Jesus. E todos que neles tocavam eram curados. Só que estavam lá os discípulos. Quanto tempo você não falou com o mestre? Para você não reconhecer a voz do mestre. A gente não viu Jesus. Eles estavam vendo. Mas a gente ouve Jesus. Amém? Quanto tempo faz que você não fala com o mestre? Para você não reconhecer que é Jesus quando está falando. Para você dizer, não vai por... Jesus diz, não vai por aí não. Ou Jesus diz, coragem, te levanta desse banco. Ou Jesus te diz, vai e faz, meu irmão. Minha irmã, não tenha medo. Talvez você ia se batizar e desistir de se batizar hoje. Não sei o motivo. Mas Jesus talvez te trouxe aqui hoje para ver a festa dos seus amigos. E Jesus te trouxe aqui hoje também para te dizer: ei, eu te amo. Não olha para a circunstância. O barco pode até balançar, sua casa pode estar balançando, pode estar um fervor, eu não sei, mas Jesus sabe. O mesmo que multiplicou aqueles pães, que mandou pegar aqueles 12 cestos, e os cestos foram, como saciou a sede de todo mundo, a fome de todo mundo, que peixe não sacia a sede, nem pão dá sede. Mas o povo acha que tinha água.
Aí saciou a fome de todo mundo, voltou tudo cheio. Aí vem Jesus, aí começa a aparecer as circunstâncias. É para eu fazer isso mesmo? Talvez hoje, eu vou para a igreja hoje, mas hoje vai ser meu último culto. Se Deus não falar comigo, eu não vou mais. Deus está falando contigo agora. Talvez o seu barco, sua casa, está pegando fogo. Não sei o problema que você vive, mas eu já vivi muitos. Eu fui para um retiro uma vez, com minha esposa brigado. A primeira vez que eu fui para um retiro, eu fui com minha esposa brigado. Depois de casado, no caso. A primeira vez que eu fui para um retiro, eu fui com minha esposa brigado. E eu disse, Jesus, se o Senhor não falar comigo nesse retiro, eu vou me separar da minha esposa. E eu estou com ela até hoje. Eu acho que Jesus resolveu a situação, né? Isso faz uns 12 anos. Uns 11 anos, 10, por aí. Eu não sei qual é a situação do barco da sua casa. Eu não sei o que é que está acontecendo no seu abrigo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, o Deus que te trouxe aqui hoje, que fez te impulsionar a trazer aqui hoje, que pegou o remo dele e disse, tu vai hoje. Ele te trouxe aqui para te dizer, ei, tem jeito. Meu filho, minha filha, tem jeito. Meu filho, minha filha, você não nasceu para ficar sentado num banco. Você nasceu para se movimentar. Então se movimenta. Você não nasceu para ficar parado. Você não nasceu para ficar parada. Você já desfrutou de muitas coisas. E hoje eu estou dizendo para você, se movimente. Volte a se movimentar. É o remo. O remo está falando com você. E remo fala, o Filho de Jesus faz tudo. Faz tanto tempo que tu parou. Vai desistir? Vai não. Eu queria que uma pessoa estivesse aqui hoje. Meu irmão, volta. Essa igreja te ama. Essa igreja te ama. Há tempo de restauração. Há tempo de transformação. Há tempo de cura. É o tempo. Mas a gente tem que querer. Faz quanto tempo que você parou de querer? Hoje te trouxe hoje aqui para te dizer, volta. Eu sou o pão da vida. O único pão que pode transformar a tua vida. Volta. Talvez ele está dizendo para você, volta para os caminhos do Senhor. Talvez ele está dizendo para outro aí, volta a fazer o que você não está fazendo mais. E talvez ele está dizendo para você, ei, é esse o pão da vida. Vem conhecer o pão da vida. E quem eram os discípulos? Nessa situação. Os discípulos eram a força. Para o remo funcionar tem que ter força. Jesus, ele não te traz a força. Entendeu? Ele não te traz a força. Ah, vou levar você à força. Não. Se alguém te disse isso uma vez, é mentira. Jesus te dá a força. Trazer força? Não. Ele te dá a força. E Ele está te dando força hoje. Como é que Ele nos dá força? Discípulos. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Essa pessoa olha para tu com essa carinha assim.
Mas ela está dizendo para você: ei, eu te dou força, porque o Deus que está em mim está mandando eu te dar força. Jesus, vento, barco, remo e discípulo. O que é que acontece aqui? Milagre. Jesus entra no barco. Acabou o vento. A circunstância parou. Talvez você está andando, você está dizendo aí: mas eu estou no barco com Jesus e estou vivendo circunstância. Ei, os discípulos estão no barco com Jesus também. Eles estavam agora atrás, no movimento com Jesus, milagre de pão e peixe. Eles entram no barco. Ei, tem circunstância que Jesus permite para te mostrar a capacidade dele. Porque muitas vezes você diz: acho que Jesus não está olhando para mim. Aí Jesus manda uma situação. Aí você entra na situação, aí quando você está lá desesperadão, aí Jesus diz: opa, cheguei. Tem dom. Jesus está tocando a tua campainha hoje, está dizendo: ei, cheguei. E quando Jesus chega, ele chega chegando. Ele pisa, o vento para. Jesus quer entrar na tua vida hoje. Jesus quer voltar para a tua vida hoje. Dê permissão a Ele. Como está escrita a sua história? A história dos discípulos está aqui, maravilhosa. Uns negaram a Jesus depois se arrependeram. Teve Judas, que foi o doidão lá. Aí chegou mal um bocado. Aí vem as histórias em Atos, vem as palavras em Atos. E vem-se embora, vem-se embora, vem-se embora. E chegou em mim e você hoje. Amém? Chegou em mim e em você hoje. Amém? Olha para o teu irmão e vê se ele está dormindo. Diz: chegou em tu hoje. A história que Jesus tem chegou em tu hoje. E aí? Vai parar, Naí? Vai parar? Vai parar? A tua começa em ti. Sua fé, como é que está? Quando eu oro com Jesus, eu oro desse jeito: Jesus, está ruim a situação, me perdoa, me perdoa. Estou me organizando, meu nordestinês. Mas eu sou rasgado com Jesus. Sua fé, como é que está? Apenas um toque de Jesus em um pão e um peixe. Eu acho que Jesus não pegou os 5 pão e cortou assim, não. Eu acho que ele pegou um pão e um peixe, deu graça, pegou o pão, pegou o peixe, aí depois saiu acabando os outros. Estou assim, ó, um pedacinho em cada. Apenas esse toque de Jesus saciou a fome de um monte de gente. E sacia até hoje. Não só saciou lá não, sacia até hoje. Porque na minha casa, eu vivo milagre todo dia. Todo dia tem milagre na minha casa. Porque eu reconheço que tudo vem dele. E o que vem dele é milagre. Jesus transformou morte, uma vida de morte, para a vida eterna. Esse é Jesus. Ele quer estabelecer essa vida em você. Fique em pé. A gente já está terminando. Eu já estou terminando. A fé em Cristo Jesus, preste atenção aqui. A fé em Cristo Jesus faz você se tornar um discípulo. Amém? A fé em Cristo leva você a fazer a vontade sua. Não.
leva você a fazer a vontade de Cristo. Sim. A fé em Cristo, sabe o que é que acontece? Ela te molda, ela te modela. Sabe para quê? Para um propósito. E o que é isso do propósito? Propósito é você entrar nesse barco de Jesus, dar o remo a Ele, ou se não dizer, Jesus, vai na frente aí, ó, me dá as coordenadas, que o remo eu estou aqui, ó. O remo é meu, Jesus, mas a direção é tua. Eu estou escutando a tua voz. Fala, Jesus. Fala, Jesus, para a direita ou para a esquerda. Fala, Jesus, é a porta larga? É não, meu filho, é a porta estreita, rema aí. Tudo começa pela sua fé. Tudo começa quando a gente estabelece quem é Jesus em nós. Por que eu vivo para Cristo? Porque não adianta você dizer, entrego minha vida a Jesus. Chega aqui na frente emocionado. E daqui a pouco, no outro dia, viver do mesmo jeito que estava vivendo antes do milagre. Jesus não quer a sua emoção, Jesus quer você por inteiro. Jesus, ele não trabalha na sua emoção, Jesus trabalha no seu coração, na sua mente, na sua alma. Jesus te quer hoje. Deus te abençoe. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és. Só quem ama Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro.
ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. De que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. João 6, verso 9. Não seja mais um na multidão. Aqui está um menino. Na cultura judaica, um garoto com 15 anos já era homem. Esse menino, ele tinha bem menos que 15 anos. Ele poderia estar no mundo brincando. Ele poderia estar atrás de um recurso. Ele poderia naquele dia estar fazendo tanta coisa. Mas ele pegou o seu cestinho. Diga comigo, cestinho. As coisas que alimentavam eram carregadas em cestos. E haviam cestos de vários tamanhos. Uma espécie de lancheira. Aquele menino levava o cesto do lanche dele, da comida dele, da porção dele, do parachate dele. Parachate. E essa porção aqui era a porção para uma refeição. Por mais que pareça muito, né? 5 pães e 2 peixinhos. Se o peixe era pequeno, os pães pareciam bolachas que se quebravam. Uma bolacha 7 capas. Então isso era uma porção para uma boa refeição. Achava o menino com o cestinho dele, que supriria a necessidade dele, que seria suficiente para ele comer uma vez, que não deixaria ele morrer de fome. Daqui a pouco alguém diz assim: Jesus quer comer. Ele está pedindo pão e peixe. Aí o menino pensa: na minha mão é um lanche, mas na mão de Jesus o que será? Na minha mão são 5 pães e 2 peixinhos. Mas o dia que eu passei com esse homem, na mão dele tudo pode acontecer. Eu vou dar meu lanche a ele. Uma coisa vou pedir. Moço, dá meu lanche para Jesus. Que é isso, menino? Dá meu lanche para ele está com fome. Dá na mão dele. Ela vai, Felipe. Jesus não tem dinheiro suficiente para alimentar essa multidão, não. A única coisa que a gente tem é o quê? O lanche daquele menino. Aí Jesus diz o quê, pastor Cássio? Reúnam cestos. Diga, cestos. Mandou a multidão sentar. Porque quem serve, serve de pé. Quem serve, serve como? Tem várias vezes, né, pastor? Dizendo, sem levanta, levanta, levanta. E não dá para se servir sentado, não. Quem serve, serve. Especialmente para o tamanho de mesa que Deus preparou para você.
Você não tem noção do que eu estou dizendo, não. Se prepare para uma mesa que você vai ter que correr para chegar na outra ponta. Mas para quem vai ser servido, Jesus disse: senta. O menininho na hora, ó. Lógico que ele sentou. Porque o que ele podia fazer naquela noite era entregar o cestinho a Jesus. Porque existem níveis diferentes, graus diferentes, inícios diferentes. O importante é você ter um início. E o início daquele menino era dar o cestinho na mão de Jesus. Aos discípulos ele disse: agora fique em pé. E outra coisa, vá procurar cesto. Aí pegaram um, pegaram o outro, pegaram um, pegaram o outro. Aí lá vai Jesus agora. Uma coisa, deixa eu ficar todos os dias. Jesus podia ou não podia? Ele mesmo fazia assim, ó. Toma pão. Toma pão. Toma pão. Toma pão. E o pão multiplicando na mão dele. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Porque não foi assim com a água e o vinho? Alguém interferiu ali? Mas naquela vez foi diferente. Era necessário que os discípulos fossem buscar cestos. Aí a Bíblia diz que Jesus pegou o pão e partiu. Sabe o que isso quer dizer? Que ele pegou o lanche do menino e fez assim: pão para você, 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 pão para você. Mas não deu o pão na mão não, botou dentro do... Porque na tua mão tu come, dentro do cesto tu alimenta. Não, mas porque eu estou reservado sim aqui, olha, eu estou esperando o meu tempo. É hora de alimentar. Jesus botava o pão já dentro do cesto, ó. Pão para você, pão para você, pão para você, pão para você. Depois pegou o peixe. Peixe para você, peixe para você, peixe para você, peixe para você, peixe para você. Desse lado fica quem vai levar o peixe. Desse lado fica quem vai levar o pão. Agora começa a servir. Aí eu imagino o João. Era o mais novo ali, entre os discípulos. Se eu fosse ele, eu pegava o cesto do pão, que é mais leve. Olharam aí assim, eu disse: peixe não, Jesus, eu não aguento não. Pegava o pão o cesto do pão e comecei. Só tem um pedacinho aqui. Quando ele botou a mão, veio o pedaço. Aí pela fé tem que ir para o segundo, né? Mas o primeiro pedaço eu já dei, ele só botou um pedaço no meu. Mas se ele mandou, vai acontecer. Quando ele botou a mão, veio o segundo pão. Aí botou a mão, foi o segundo pão, o terceiro pão. Aí daqui a pouco era 200. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, como é que está teu cesto? João está parecendo uma padaria. Quanto mais eu pego, mais tem. Tiago, como é que está teu cesto de peixe? Eu nunca vi isso. Eu pego no peixe, ele sai assado. Depois eu pego o outro, sai assado. E eu pego o outro, sai assado. E o menino lá, ó. Ainda bem que eu dei meu lanche a Jesus. Ele catucou com o camarada do lado e disse: tá gostoso o pão? O tempero é de manhinha, mas quem reproduziu foi Jesus. Você entendeu isso ou não? Vai ter gente sendo alimentada pelo que se alimentaram você, pelo tempero que Deus colocou em você, pelo amor que Deus colocou em você. Aí Jesus vai vir, vai multiplicar, vai transformar, vai levar além. Aí, era só um cestinho e alimentou quantas pessoas? 10.000 pessoas. Só que sobrou quantos cestos? Quantos? Procura aí que sobrou 12 cestos de pão e peixe. Verso 9. Verso 13. É? Após, assim pois, o fizeram e encheram 12 cestos de quê? E por que não sobrou peixe?
Porque o peixe apodrece, o pão não. A porção de pão tu pode guardar para amanhã e comer de novo. O peixe não. Sabe por que o Senhor estava dizendo? Eu estou te dando a porção de hoje e a porção de amanhã. Não te preocupa com a porção de amanhã não, porque ela vai vir, vai sobrar. Declara isso para quem está ao teu lado, vai sobrar. E o cesto vai ser de pão. E pão dura. O teu vai durar. Sobraram quantos cestos? Está escrito aqui 12. E o menino sentado, comendo pão e peixe. Daqui a pouco ele: uau! Sobraram 12 cestos grandes. Puxa, se comer o cestinho deu para alimentar 10.000. Imagina com essas lapas de cesto que cada discípulo desse sobrou. Isso aí dá para alimentar a terra. Não, você tinha que ter dado glória muito antes disso aí. Com um pedacinho de pão assim, ó, alimentou 10.000. Aí só para João, olha o tamanho do cesto. Para Tiago, olha o tamanho do cesto. Para Pedro, olha o tamanho do cesto. E o menino: oxi, isso aí alimenta a Ásia. Isso aí alimenta a África. Isso aí alimenta a Europa. Isso aí alimenta a América. Isso aqui alimenta a Oceania. Isso aqui alimenta a Paulista. Isso aqui alimenta Igaraçu. Isso aqui alimenta Abreu Lima. Ei, cada cesto desse aqui está na mão da pessoa certa. Porque se vem da mão de Jesus, vai multiplicar, vai alimentar. O cesto que Jesus te deu é suficiente para alimentar multidões. E eu não sei como é que você tratou o teu cesto até hoje. Se o teu cesto está desprezado, jogado em algum lugar, hoje você vai tirar o cesto, você vai limpar ele. E vai ver a mão de Jesus fazendo assim, ó: pão para você, peixe para você, pão para você, peixe para você. Está colocando um pedaço certo que multiplica. Receba aí o pedaço certo que multiplica agora no teu coração. Receba aí o pedaço certo que faz gerar no teu coração alimento. Receba aí o pedaço certo que traz a realidade, o que o inimigo tentou apagar. Ele quer te curar nessa noite. Ele quer mudar a tua história nessa noite. Para você que um dia pescou, para você que um dia alimentou pessoas, eu pergunto nessa noite: onde é que está você para Jesus? Vem, é você, vem para Jesus. Neste lugar, todos os dias.